O senhor entrou no governo em 2002, ficou durante todo esse tempo, com alguns intervalos, com alguns períodos. Aí o senhor foi candidato à presidência da República em 2018, né? Pelo MDB. Isso. O senhor foi senador, foi deputado federal. Não, né? Foi deputado federal. Federal, isso. Isso. E, só que eu não cheguei a assumir. Eu fui diplomado, etc., mas como fui convidado para ser presidente do Banco Central, eu fui ser presidente do Banco Central ao invés de ir para o Congresso. Então, o senhor tem uma experiência muito grande, além da experiência na vida privada, né, da iniciativa privada, o senhor tem uma experiência muito grande, né, na vida pública, em diferentes governos, em diferentes momentos da vida pública e política brasileira, né? O senhor ficou 8 anos trabalhando no Banco Central, no governo Lula. Como é que o senhor olha, olhando, fazendo uma perspectiva, como é que o senhor olha e o que o senhor vê daquele Lula de 2002, de depois de 2006, e a hora que o senhor olha o Lula hoje e o governo hoje? Olha, eu vejo o seguinte, o Lula tinha sido candidato antes e tinha perdido eleições, seja em 89, quando existiam outros candidatos, mas foi eleito o Fernando Collor, depois o Fernando Henrique, 94, Fernando Henrique, 98, e quando chegou na campanha de 2002, ele fez uma guinada ao centro, quando ela assumiu compromissos assinando a chamada Carta aos Brasileiros. E foi uma guinada ao centro. E, nesse momento, ele entrou no governo e ele tinha um compromisso de cumprir essa carta que ele tinha escrito, que era a Carta aos Brasileiros, que foi essa guinada ao centro. E ele tinha uma equipe no Ministério da Fazenda tecnicamente muito competente. Diversos secretários lá do Ministério da Fazenda são economistas competentes, etc. Eu no Banco Central, ajudando a controlar a inflação. Então, naquele momento, o país teve 4 anos, principalmente, de austeridade fiscal e controle monetário, etc. Um pouco menos, mas ainda permaneceu no segundo mandato. Agora, um pouco, talvez motivado, inclusive, pela polarização que houve na eleição, mesmo depois, né, polarização na economia, etc., na política, no debate, etc., hoje ele começou, digamos assim, aceitando as opiniões de economistas, de assessores, etc., que acreditam exatamente nessa ideia de que a expansão do gasto público é o que gera crescimento, que é uma política muito diferente, evidentemente, daquela adotada no primeiro governo Lula. É uma questão de opção política do partido, do presidente, ou é também uma questão de dificuldade do momento? Hoje é mais complicado, é mais difícil administrar o Brasil do que era naquela época? Eu acho que não. O Brasil era complicado, continua sendo hoje desafiante. Qualquer país desafiante em qualquer circunstância. Mas é simplesmente uma visão de política econômica. Sim. Naquela época, a equipe que ele nomeou, por exemplo, para o Ministério da Fazenda, era uma equipe que estava fortemente comprometida com a disciplina fiscal, etc., e com o crescimento via a disciplina fiscal e incentivo às companhias, portanto, a produzir mais, etc., mas numa função de governo de propiciar condições para o setor privado produzir. Não é? São visões econômicas. A equipe econômica que ele tinha naquela época, principalmente como resultado da Carta aos Brasileiros, a equipe, o fato, né, independente de motivação também, o fato era que no Ministério da Fazenda tinha uma equipe que acreditava que o controle de gastos, etc. Na época, inclusive, nós tivemos superávit primário das contas públicas. Agora, a meta do déficit zero é o grande objetivo, etc. Naquela época foi muito mais do que isso, foi um superávit. Né? Então,
era uma outra visão de política econômica. E funcionou muito bem. Durante aqueles 8 anos, o Brasil cresceu em média 4% ao ano, criou quase 11 milhões de empregos e 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza naquele período. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.